Graça e a paz, meus irmãos. Boa noite a todos vocês. Dando continuidade ao nosso culto, queremos refletir na palavra do Senhor neste momento. Também orar a Deus nesse instante, antes de meditarmos na sua santa palavra. Hoje é noite de ceia, onde iremos participar da mesa do Senhor, o legado que o Senhor deu à sua igreja, em memória dele mesmo. Eu convido os irmãos a abrirem no 1 Coríntios, capítulo 11, apenas o versículo de número 25. A parte B deste versículo, mas antes vamos orar ao Senhor mais uma vez nesta noite. Santo Deus, nós estamos diante da Tua presença por meio de Jesus Cristo, Filho amado, reconhecendo a Tua graça sobre nós, o Teu amor fiel, o Teu cuidado para com o Teu povo. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor nos comprou para si, pelo sangue do Teu Filho Jesus, estabeleceu conosco uma aliança eterna. Obrigado porque os teus olhos estão sobre nós e não se apartam em nenhum instante de nós, Senhor. Obrigado porque a tua boa mão nos acompanha, Senhor. Queremos rogar a Ti, ó Deus, por aqueles que ainda não enxergam a dádiva vinda do alto, que esteve entre nós, que é Jesus Cristo. Aqueles que Te ouvem nesta noite, ó Deus, possam se voltar para Cristo e entender que Jesus é pleno comum. A Tua bênção esteja sobre nós, possamos, Deus, sermos atingidos pela Tua palavra no mais profundo do nosso coração. Essa é a nossa oração. Chamados a uma aliança com Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, um texto que vai ser lido posteriormente aqui na ceia. Só queremos ver aqui o versículo número 25, a parte B, onde diz o seguinte: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Com as palavras do Senhor. Vou repetir: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Meus irmãos, chamados a uma aliança com Deus. Deus chama os homens a uma aliança com Ele. O Senhor estabelece uma aliança dele para com os homens. E isso foi feito durante toda a história. Nós podemos ver que desde o princípio Deus faz uma aliança com Adão. Depois Deus vai e faz uma aliança com Noé, com Abraão, com Davi, com Moisés. Deus é um Deus de aliança, de pacto. Mas o que seria uma aliança? É preciso nós entendermos que o nosso Deus é o Deus do pacto. Israel são muito claras a esse respeito. Era o Deus do pacto entre Ele e a nação. Era um Deus que se apresentava como aquele que estabelece este pacto. E é preciso que nós tenhamos em nossa mente alguns aspectos, algumas coisas
coisas concernentes ao que significa esta aliança, que significa um pacto com Deus. É difícil definir o que é a aliança, porque é tratada na Bíblia de diversas formas, de diversos aspectos, e seria muito inconcluso, vamos dizer assim, tentar trazer algo de maneira resumida, numa sentença, tudo aquilo que abarca o pacto. Mas eu lembro um teólogo chamado Palmer Robson, ele dizia o seguinte, falando sobre a aliança, e esta definição dele é sintética, mas traz elementos daquilo que eu quero tratar nesta noite, e que de certo vai nos esclarecer algumas coisas sobre a aliança que Deus tem conosco. Robertson, ele dizia o seguinte: a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. E é isso que vocês vão ver no Antigo Testamento. Sempre um animal estar ali em sacrifício, um sangue derramado, quando Deus vem fazer uma aliança ou um pacto. É um pacto de sangue soberanamente administrado. A aliança é aquilo que une, e no caso bíblico, de maneira inviolável. Meus irmãos, preste atenção nessa definição. Pacto de sangue. E o que isso significava? Significava um pacto de vida ou morte. Então a aliança, ela tem este princípio. A aliança de Deus com os homens é um pacto de vida ou de morte. Era assim. E esta realidade, ela é expressa no caráter absoluto do compromisso entre Deus e o homem no contexto da aliança firmada. Uma outra coisa que precisa ficar claro nessa questão é que a aliança, ela é soberanamente administrada. Isto é, ela é unilateral. Não há um acordo que Deus faz para estabelecer o pacto, no sentido de negociar quais são os requisitos desse pacto. Deus não faz isso. Ele estabelece soberanamente o pacto. Ele coloca, ele expressa este pacto e estabelece as regras e ordena para que seja cumprido este pacto. Não há na parte, digamos, a nossa parte, uma negociação com Deus. O pacto é estabelecido de maneira soberana. Isso, meus irmãos, nos diz muitas coisas. Uma delas é que, para estar no pacto, somos totalmente dependentes do favor divino. Veja bem, nós somos dependentes do favor divino. E não há em nenhum momento um pedido de favor da parte de Deus. Diferentemente do que possamos imaginar, Cristo é colocado para ser crido e adorado diante de nós. Nós somos chamados ao arrependimento e à fé em Jesus, mas não como um pedido de favor, mas um favor divino para conosco. Deus não nos implora a estarmos debaixo deste pacto. Deus não nos implora, como se é dito por aí, aceitar a Jesus. Ele simplesmente ordena aos homens a se arrependerem e crerem em Jesus. Ponto. E este pacto que Deus faz com os homens é um pacto de sangue, que é vida ou morte. Vida para os que creem, morte para os que creem.
Não é um pedido de favor. Não é uma negociada com o homem. Deus estabelece o seu pacto único, de maneira que Ele quis. Ele não está negociando, Ele ordena os homens em todo lugar que se arrependam, que creiam em Jesus Cristo, o seu Filho. Por quê? Porque Jesus é a nova aliança. Jesus é aquele que estabelece o novo pacto. O pacto consumado, o pacto final, que leva ao desfecho final. Deus não levantará, suscitará um novo pacto. Este é o pacto em que Deus apresenta de maneira final aos homens. E este pacto, esta aliança é feita em Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E isto se cumpre exatamente o que já tinha havido sido profetizado. Tinha sido dito pelos profetas. Jeremias diz que eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, diz o profeta Ezequiel, e o estabelecerei, e os multiplicarei. É esta nova aliança que é realizada em Jesus Cristo e que Deus apresenta aos homens. Isso, meus irmãos, quando Jesus, neste momento, estabelecendo a ceia, Ele apontando para si mesmo, dizendo que Ele é este elo que vai ligar os homens a Deus, um pacto que é um pacto de sangue, mais uma vez, que Ele vai ser crucificado, o seu sangue irá ser derramado, Ele morrerá a morte dele, Ele morrerá por causa dos nossos pecados, Ele sofrerá os danos que estariam sobre nós, Ele sofre em nosso lugar, padece por nós, Ele estabelece entre nós e Deus um novo pacto. E Deus convoca os homens a estarem debaixo deste pacto. E aí, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos nesta aliança que Deus faz com os homens, nesta aliança em Cristo Jesus, na nova aliança, no novo pacto, é que Deus estabelece uma aliança em Jesus Cristo e apenas nele. Não há uma outra forma, uma outra maneira de você ou eu estarmos na presença de Deus, se não formos através de Jesus Cristo. Podemos ser da região que for, podemos professar a crença que for, podemos fazer as mais belas boas obras, sermos louvados pelos homens porque somos pessoas caridosas e etc. Mas se não for em Cristo, se não estiver estabelecido em Cristo, não há pacto. Não estaremos debaixo da aliança. Não terá o amor. Estar debaixo da aliança em Cristo é que nos levará às boas obras, por exemplo, ou a professar a verdadeira religião. Debaixo do pacto. Não são as boas obras que nós escolhemos. As boas obras que Deus determina na sua palavra. Essas são as boas obras. Mas elas são consequências daqueles que estão debaixo da aliança. São ações para aqueles que estão debaixo da aliança. Termos uma profissão pública de fé
Não há um outro meio e não há uma outra maneira. E em nenhum outro há salvação, disse o apóstolo. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É apenas em Cristo. Cristo. Não espere que haverá salvação para homem, qualquer homem que seja, se ele não estiver em Cristo. Não importa se é judeu, não importa se é gentio, tem que estar debaixo do novo pacto. Tem que estar debaixo da nova aliança. Tem que estar em Cristo Jesus. Ele, Jesus, é um pacto de vida ou morte. Lembre-se disso. Lembre-se que estar em Cristo é ter vida. Estar à parte de Cristo, fora de Cristo, está morto. Jesus fala isso em João, capítulo de número 3. Ele é bem claro em suas palavras. João, capítulo de número 3, versículo de número 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, os que estão fora deste pacto já estão condenados. A sua sentença é uma sentença de juízo divino. Pacto que Deus nos chama. A nova aliança que Deus apresenta aos homens está em Jesus Cristo. Jesus, Ele é aquele que nos garante a comunhão com Deus. Jesus é aquele que nos garante a perfeita paz do Espírito. Meus irmãos, religião, qualquer que seja, as boas obras nada mais são do que aquilo quando o servo, o povo fiel, fez tudo o que era seu dever fazer, ele não fez mais nada do que a sua própria obrigação. Ele não fez nada além do que pudesse cobrar, vamos dizer assim, em retorno. A obra perfeita, a obra que traz salvação é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Cristo. Jesus é o autor da perfeita obra que nos coloca em comunhão com Deus. A segunda coisa, meus irmãos, é que quando se fala de aliança, em relação ao pacto de sangue, pelo pacto de sangue em Jesus Cristo, Deus nos outorga a remissão de pecados. Deus nos concede o perdão dos nossos pecados. E esta é uma garantia. Esta aliança nos garante que o Senhor nos redime, que o Senhor vem remir as nossas vidas. O Senhor nos compra. O Senhor é aquele que nos traz para si. O Senhor nos resgata. O Senhor nos purifica. O Senhor nos santifica. O Senhor nos liberta da escravidão do pecado. É em Jesus Cristo. É nesta aliança, é neste pacto. Quando Deus soberanamente administra esse pacto, e nós estamos debaixo dele, nós recebemos toda esta dádiva e este privilégio de Deus. O favor divino é derramado sobre nós, sobre todos nós. É por isso que em Hebreus 9,15 diz: e por isso é mediador de um novo testamento, ou de uma nova
aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Recebem a promessa da herança eterna. Meus irmãos, é em Jesus Cristo que nós alcançamos esta dádiva, este privilégio. É em Jesus Cristo que nós somos purificados. Não é simplesmente se martirizando, como fazem alguns, se castigando para tentar minimizar ou diminuir o seu pecado, se tornar mais puro. Não, é em Cristo que nos tornamos puros. Com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas fraquezas. Sendo tão ruins, veja o que eu vou dizer, sendo tão ruins como aqueles que estão fora de Cristo. Ou não é? Mas o Pai nos agracia, o Pai nos dá vida e perdão, o Pai nos purifica. Diz também o Escritor aos Hebreus: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Nós somos extraídos, comprados, guardados em Deus, santificados por Cristo nesta aliança. Veja, um homem tão imperfeito como eu, como você, somos santos, santos de Deus no mundo. Mas olhe para mim e olhe para você. Somos os santos de Deus no mundo. Sabe por quê? Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da boca. É o sangue de Jesus que nos purifica, que nos santifica, nos coloca separados para Deus. Estamos debaixo da aliança. Estamos no pacto. Ele nos resgata, Ele nos compra, Ele adentrou, como diz também o Escritor aos Hebreus, uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, uma eterna libertação. Então Jesus é aquele que liberta. E se aqueles que me ouvem aqui nesta noite querem estarem livres do pecado e da culpa, devem crer em Jesus e arrepender-se dos seus pecados. Devem se sujeitar ao pacto de Deus em Jesus Cristo. Crer nele. Jesus no irmão é a esperança da glória. Sem Ele, nós não veremos a Deus. Se Cristo não for aquele que nos une a Deus, nada mais nos unirá ao Senhor. Não importa o que façamos, não importa o que professamos, sem Jesus nós não teremos esta aliança eterna. Sem Jesus nós não teremos a nossa redenção. Sem Jesus nós não seremos santos. Sem Jesus nós não seremos puros. Sem Jesus morreremos nos nossos pecados. Então está diante de você. Estar em Jesus e ter os seus pecados perdoados. Os pecados que você já cometeu no passado. Os pecados que porventura vêm ainda tropeçar no presente. E quem sabe ainda no futuro, esses pecados só serão perdoados. O Senhor nos chama a uma nova vida debaixo deste novo pacto, desta nova aliança em Jesus. Nós buscamos a perfeição em Cristo Jesus. Nós buscamos a perfeição
em obediência a que foi colocado por Deus soberanamente neste pacto. Quer alcancemos ou não, que a nossa imperfeição muitas vezes nos faz tropeçar, estamos ligados a Deus por Cristo, e dele nós não nos perdemos, porque Ele nos comprou para si, para uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Estamos libertos para sempre em Jesus, só em Jesus. Não perca a fé, não retroceda, não viva e não ore, não pense apenas que pertencer a uma igreja e fará estar livre, entenda que é pertencer a Deus através de Cristo, Ele te torna livre, e por isso temos a liberdade de congregarmos juntos e louvarmos ao nosso Deus no poder de Jesus. Nosso Deus é o Deus da aliança. Esse que põe diante de vós a vida e a morte. A vida é Cristo. Que você possa estar debaixo deste pacto em nome de Jesus.